Cá estamos outra vez. Vamos então continuar a explicar sobre a salvação. E então são necessárias, como disse antes, para nós podermos receber o Messias. Isto é interessante porque no cristianismo não se aborda este assunto sobre quando o Messias vem. Não é propriamente quando, sim, será quando, mas não no sentido em termos de futuro. Porque é que Jesus Cristo veio só naquela altura e não veio antes, ou não veio depois? Porque é que o Messias, a segunda vinda, acontece num determinado tempo, mas quem é que define esse mesmo tempo? É Deus? É Satanás? É o homem? Como é que essa definição da vinda do Messias se processa? Quais são as condições para que o Messias possa aparecer? Seja para a primeira vinda, em relação a Jesus, seja no futuro, a segunda vinda. Há ou não há? É um critério arbitrário da parte de Deus? Apetece-lhe? Olha, vou enviar agora um Messias. Ou não, eles têm que sofrer mais um pouquinho, ou por outra razão qualquer, não viu agora, enviou depois. Há ou não há um critério para qual o Messias pode aparecer? É isto que nós procuramos transmitir para as pessoas poderem perceber quando será a vinda do próprio Messias. Portanto, para tal acontecer, nós necessitamos de fazer aquilo que chamamos condições de fé e condições substanciais, isto é, fundação de fé e fundação substancial. Isto tem que ser desenvolvido de acordo com determinados princípios. E os princípios são aqueles que já abordei antes, que é inverter o processo que levou à queda. Nós tivemos, Adão e Eva caíram por causa de um determinado processo e nós temos que inverter isto. Temos que fazer um percurso contrário. Portanto, nós não devemos falhar não devemos falhar a tomada do mesmo ponto de vista de Deus. Portanto, Adão e Eva falharam em tomar o mesmo ponto de vista de Deus. Não comas do fruto, mas eles tiveram outro ponto de vista, foram comer. Abandonaram a sua própria posição. Eles eram para se tornarem filhos de Deus e passaram a ser filhos de Satanás. Inversão do domínio. Eles eram para dominar Satanás, mas foi o inverso. Foi Satanás que dominou Adão e Eva. E a multiplicação do mal aconteceu também. Portanto, Eva foi multiplicar aquilo que Lúcifer fez a ela, a Adão. Portanto, inversão do processo da queda significa restaurar esse estado perdido. Portanto, restaurar significa amar as pessoas do mesmo ponto de vista de Deus. Portanto, tomar o mesmo ponto de vista de como Deus ama. Sejam pobres, sejam ricos, se Deus ama, eu devo tomar esse mesmo ponto de vista. Independentemente das pessoas que forem. Sejam elas brancas, sejam elas pretas, sejam elas vermelhas, amarelas, às riscas, o que for, se Deus ama, eu devo tomar o mesmo ponto de vista. Contrário a abandonar a posição, portanto, da posição que foi abandonada, nós devemos receber o amor através da figura central. E a figura central qual é? A figura central no cristianismo, é Jesus, e nós devemos ter ou receber o amor de Jesus como figura central. Obedecer à figura central, portanto, a mesma coisa. Nós devemos seguir e ser orientados por Jesus como figura central. E a multiplicação do mal não deve de acontecer. Portanto, eu não devo criticar, multiplicar. Eu não devo maldizer, multiplicar. Eu não devo fazer maus juízos e transmiti-los, multiplicar. Eu não devo, fazer a multiplicação do pecado, a multiplicação do erro. Portanto, devo de aprender o caminho de Deus através dessa mesma figura central, porque é o exemplo. Deve ser o exemplo. Fundação para receber o Messias. Como disse, portanto, temos que realizar a fundação de fé e uma fundação substancial. Mas essa fundação de fé em que é que consiste? Consiste na existência de uma figura central,
consiste na existência de uma oferta e num determinado tempo. Realizado todas estas três condições, eu realizei a minha fundação de fé. A minha fundação de fé tem um sentido vertical, sou eu e Deus. Quem é a figura central? Sou eu. Quem é a oferta, ou o que é a oferta, sou eu mesmo. E o período de tempo é aquilo que me leva o tempo necessário para eu conseguir sentir-me vitorioso nessa fundação de fé. Portanto, a figura central sou eu, porque nesta vida eu é que tenho que ser salvo. A oferta, nesta mesma vida, é a minha vida que está a ser oferecida. Sou eu que me coloco na posição de seguir Jesus, de seguir Deus. Portanto, é a minha própria vida, sou eu próprio. E o período de tempo leva o tempo necessário para poder realizar isso. A fundação substancial. Em que é que consiste a fundação substancial? Essa fundação substancial tem um nível horizontal. Portanto, eu se prometo a Deus algo, eu tenho que cumprir a nível horizontal junto com as pessoas que estão à minha volta. Se eu prometo amar os outros, eu tenho que amar os outros. Isto é fundação horizontal. É a condição para eu restaurar a minha condição original, a minha natureza original. Ou, de outra forma, é eliminar, a condição para eliminar a minha natureza caída, eliminar os meus defeitos. Deus diz-me, ama ao próximo como a ti mesmo. Ama o próximo é horizontal, está aqui ao lado. Se é ao lado, eu tenho que amar esse mesmo que não gosto, mesmo que me custe. Mas esse esforço por amar é a condição necessária para eu eliminar a minha natureza caída, para eu eliminar o meu egoísmo. É aquilo que falámos há pouco. Se tu roubaste, agora a condição é arrepender-te e não roubar. Ainda que me seja tentado a fazê-lo tantas vezes, mas não quero. Esta é a condição para eu poder eliminar a minha natureza caída. Portanto, fundação de fé é a nível vertical, fundação substancial é a nível horizontal. E eu tenho que realizar isto. Portanto, a fundação de fé em Adão. Como é que isso se processava? Adão recebeu a palavra, não comas do fruto. Ele devia ter essa fé. Devia ter a fé nessa mesma palavra e obedecer a essa mesma palavra. Portanto, realizando tendo essa fé, realizaria esse objetivo. Fundação substancial, o que é? Era a própria palavra está no seu coração. Ele e a palavra eram um só. Eram uma unidade. Era a substância dessa palavra. Essa palavra que é realizada, o crescimento, era a idealização do amor. Era a concretização do amor. Era a substancialização do amor. Era a encarnação do verdadeiro amor. Fundação substancial. Em Adão. Deus, ao criar o ser humano, sempre lhe pede algo, de modo a que esse mesmo homem manifesta essa fé. Tu acreditas? Eu acredito. Fundação de fé a nível vertical. Fé na palavra de Deus. A nível horizontal é junto com todas aquelas pessoas, com todo aquele mundo que está à minha volta, que estão na posição horizontal. Portanto, isto neste caso, era a encarnação da vontade de Deus em mim próprio. Isto era um caráter perfeito. Era o homem perfeito, era o homem ideal que Deus pretendia. Portanto, fundação vertical, fundação de fé, fundação substancial, uma fundação horizontal. Ok? Nós, originalmente, Adão e Eva deviam de crescer até à perfeição. Crescendo até à perfeição, poderiam realizar o reino dos céus. E este reino dos céus não é no mundo espiritual. Este reino dos céus iniciava-se aqui na Terra. Porque, como dissemos há pouco, se eu sou isto aqui na Terra, quando eu morrer, quando eu for para o mundo espiritual, o meu eu mantém-se. Eu estou aqui, criei aqui um caráter, enquanto vivo na Terra, então eu vou para o mundo espiritual com o mesmo caráter. Este corpo desaparece, este corpo é eliminado, mas o meu caráter mantém-se no mundo espiritual.
Portanto, eu não sou diferente, sou igual àquilo que criei enquanto na Terra. Por isso Deus criou o ser humano na Terra, para que este ser humano na Terra, fisicamente, desenvolva, faça crescer esse mesmo seu interior no sentido da perfeição. A partir do momento que é perfeito, a qualquer momento, ele pode ir para o mundo espiritual porque é perfeito. E no mundo espiritual, a vida eterna torna-se realidade. Portanto, o reino dos céus forma-se aqui na Terra e dá-se continuidade no mundo espiritual. Façamos a vossa vontade, assim na Terra como no céu. É uma oração. Portanto, o homem não atingiu este estado. O homem cai, no topo da fase de crescimento ele cai, nega a palavra de Deus e não concretiza o ideal para o qual foi criado. Então leva um percurso. Ao longo da história, Deus quer recuperar este ser humano. Quer salvar deste ser humano das garras de Satanás. Quer salvar este ser humano do egoísmo de Satanás. Para o colocar na posição anterior à queda. Ele quer elevá-lo. Então é este processo, este é o homem que desenvolve uma história, nós chamamos de salvação ou restauração. E esta salvação ou restauração, no final dessa mesma história, deve de aparecer o Messias que lhe dá um renascimento. A verdade salva. A verdade dá como um renascer do nosso próprio interior e voltamos à posição original antes da queda. Nesta posição, nesta altura, no topo da fase de crescimento, nós poderemos desenvolver o percurso que Adão e Eva não desenvolveram e que o ser humano tem a responsabilidade de o fazer. Porque a vontade de Deus é esta. Cresce. Adão e Eva não cresceram à perfeição. Então, o ser humano desenvolve um percurso na história para atingir o mesmo nível que Adão e Eva antes tinham e depois desenvolver o que Adão e Eva não desenvolveram. Crescer à perfeição. Para realizar a vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Portanto, cresce, multiplica e domina. É essa a vontade de Deus. Este é o percurso ao longo da história de separação de Satanás. Deus trabalha o homem de modo a separar o bem e o mal nele próprio, a separar o certo e o errado nele próprio, e isto deve ser feito de acordo com os princípios da própria restauração, que falámos há pouco, fundação de fé e fundação substancial. Mas não só. Nós temos que ter uma atitude na nossa vida de modo a prepararmos ou a esforçar-nos por separar de Satanás, separar-nos do mal, e neste caso depois restaurarmos a última etapa do nível de crescimento, que é precisamente esse crescer, renascer recebendo o Messias, aceitando o Messias, porque o Messias vai nos eliminar do pecado original. É ele que tem a capacidade e o poder e a autoridade para eliminar a humanidade do pecado original. A partir do momento que ele faz este percurso, o Messias tem a possibilidade de nos eliminar de qualquer ligação com Satanás, do pecado original, porque nós temos o pecado original. O pecado original o que é? Não é somente essa mesma linhagem que nós temos de Satanás, portanto nós somos filhos de Satanás, nós somos dessa mesma linhagem e o Messias tem a possibilidade, tem a autoridade de cortar esta relação e tornar-nos da linhagem do próprio Messias. Isto é necessário. O batismo foi com Jesus, uma posição, tornámos-nos como uma posição de filhos adotivos, mas com a vinda do Messias, com a segunda vinda, nós temos a possibilidade de eliminarmos o nosso pecado original e tornarmos da linhagem do Messias, da linhagem de Deus. Este percurso tem que ser feito, o percurso até à perfeição tem que ser feito porque Adão e Eva não o fizeram. Então, o quinto passo será realizar a finalidade da criação. Para tal, vamos ter que saber onde é que esse processo de limpeza, de separar o bem e o mal no ser humano inicia.
Onde é que se inicia esse mesmo processo? E inicia-se através da família de Adão e Eva. Em Adão e Eva começou a história para Deus poder separar o homem de Satanás. Poder separar o homem do bem e do mal. Ele tem que manifestar na sua vida a vontade, a motivação de rejeitar Satanás, de rejeitar o mal. Ora, esta é o primeiro vídeo, não, o segundo vídeo. Agora vamos para o terceiro vídeo para explicar como isso se desenvolveu. Porque há aquela história do Caim e Abel. Porque é que Deus escolheu Abel e não escolheu Caim? Há muitas explicações sobre o caso, mas nunca não existe explicação da forma como nós o estamos a fazê-lo. De modo que até já.